é um instrumento nas mãos de Deus. Vocês têm assistido às pregações deste homem, aqui no Brasil, em várias nações do mundo. Deus levantou este humilde servo do Senhor para fazer a diferença. E a Igreja de Conquista está muito feliz com a sua presença aqui, viu, pastor Genival Bento? A Igreja de Conquista está muito feliz. Se o senhor vê os meninos pulando aí, o senhor já sabe que é alegria, viu? Já está pulando também? Vamos ficar em pé para receber o pastor Bento. Qual é o microfone do pastor? Já deu? Pastor Ivan, faz favor aqui, pastor Ivan. Pastor Ivan vai orar pelo pastor Bento. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, esta noite por grandes coisas que o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Está aqui o teu servo, pastor Genival Bento, que será o teu instrumento para falar com cada um de nós. Que o Senhor manifeste mais uma vez a tua glória e a tua palavra seja liberada, pois a palavra liberada da tua parte surtirá os efeitos pelos quais ela nos será liberada esta noite. Por isso, Pai, nós te adoramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ivan. Podeis aceitar, meus irmãos? Eu quero pedir, se você puder, ficar sentadinho aí, sem movimentar, tá bom? Sem movimentar nesse momento. Segura a parada aí, tá bom? Segura a parada aí, porque Deus tem muita coisa para fazer essa noite e você precisa ter aquela reverência na casa do Senhor. Pronto, pastor Bento, fica à vontade, meu querido. Queridos, com muita alegria, transmito a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar convosco, participando das celebrações de 71 anos da igreja aqui em Vitória da Conquista, e sabendo que não tenho merecimentos para um evento tão grande, tão honrado, elevo a minha gratidão ao pastor Davi Boa Sorte, meu amigo de muitos anos. Temos esta amizade, ele aonde me encontra tem uma consideração que às vezes eu fico até constrangido pelas palavras. O sonho é meu, pastor, de poder estar aqui e contemplar esta obra. Eu quero agradecer ao Senhor, à pastora Valquíria, como presidentes desta igreja, e obviamente, pastor Celso, irmã Lúcia, como pastor Janderson, irmã Késia, e em vossos nomes, externo a minha gratidão a todo o corpo ministerial, a diretoria, todos os obreiros na minha retaguarda, na minha vanguarda, como também a igreja. Parabéns por 71 anos pregando o evangelho nesta cidade. Quero agradecer a Deus pela vida dos amigos. Quero registrar a minha gratidão a Deus, ao diácono João Paulo, sua muito digna esposa Jaqueline, pela receptividade, o cuidado, o carinho. E em nome do meu amigo o pastor Ivan, sua família, externo reverência a todos os demais pastores de campos adjacentes, comitivas, reverencio cada um de vós. Eu quero ler o texto que está no meu coração, tendo em vista que a história da igreja é patente, mas quero tomar o viés do privilégio e do benefício. E para isso eu quero ler no capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler no projetor para ser uma só versão. Eu estou usando a versão de João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, mas eu vou ler, e é a mesma, que bom, onde está escrito: digo, pois,
Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Até o versículo 5. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas e destruir os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Remanescente. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes privilégio e benefícios. Quando nós analisamos a carta de Paulo aos Romanos, Paulo está escrevendo diretamente aos gentios. Os gentios que tinham vindo de um contexto dolorido, pois o evangelho de Cristo chegou a Roma por meio dos judeus. Judeus que estavam religiosos, helenistas, mas judeus na festa do Pentecoste, quando o Espírito Santo veio. E com a diáspora e alguns voltando para casa, começaram a disseminar o evangelho de Cristo em Roma. E como Roma era a capital do império, dotada de celebridades, de homens importantes, mas Roma também tinha muitos escravos. E o evangelho vai pegando os escravos. Então, na época, havia muito sofrimento, porque a maioria dos romanos gentios vinha da classe baixa e de escravos. E o império era impositor. Então, conforme o livro de Atos, capítulo 18, quando Lucas diz que o nome de Cristo se tornou uma ameaça para o imperador, porque este povo falava deste rei Jesus, então o imperador Cláudio baixou um decreto para todos os judeus deixarem Roma, e ele foi executado. Tão tal que a Bíblia diz que Áquila e Priscila chegaram em Corinto, porque foram obrigados a sair de Roma pelo império. Então, partindo desse pressuposto, agora o evangelho tinha tudo para acabar, mas estavam lá os escravos, e continuaram, mesmo debaixo de opressão, falando da alegria e do privilégio. Então, por volta de 54 anos depois de Cristo, Cláudio sai e entra o seu sucessor Nero. E mesmo com Nero, 3 anos depois, a fé desses gentios era tão eloquente que o mundo todo conhecia o que eles estavam pregando. Então, Paulo, por volta dos anos 57, ele vai escrever aos gentios de Roma, dizendo da alegria, do conhecimento da fé deles, dizendo que eles continuassem pregando este evangelho, e que não desistisse, que ele tinha vontade de ir lá. Mas aí ele vai tratando sobre a graça e a lei, e chega no capítulo 10 e 11, ele vai tratar do relacionamento de Israel com Deus, de Deus com os gentios. Então ele vai advertir os gentios, porque os gentios estavam extravasando no privilégio que foi dado aos gentios, que estavam menosprezando a supremacia dos judeus no contexto da salvação. Então é quando Paulo diz: porventura, vocês acham que Deus escolheu o seu povo, esqueceu o seu povo? De modo nenhum.
Aí quando chega no capítulo 25, é o contexto que eu quero usar do privilégio, o capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer a eles o porquê Israel ficou para trás e nós entramos. Então ele no versículo 25 ele diz que tem um mistério, um segredo, e eu vou contar a vocês, disse ele. É que Deus endureceu em parte a Israel para vocês entrarem. E enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Ou seja, enquanto o arrebatamento não acontecer, a vez do privilégio é nossa. Então eu quero tomar por base esse texto para mostrar que o nosso privilégio supera o de Israel. Quando nós falamos no termo igreja, é necessário que vocês me permitam historiar a história da igreja. Capítulo 12 do Gênesis, começa a igreja ali, a proposta. E o capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, a proposta de Deus para a igreja é atrair as nações, reconciliar as famílias. Então, por meio de um único homem, por meio de uma única corrente sanguínea, Deus estabelece a proposta da igreja. Abraão. E por meio de Abraão vem Isaac. E Isaac, Jacó. Gênesis 46, 26. A geração de Jacó desce ao Egito. Das suas entranhas 66 almas, com os filhos de José, e José e Jacó 70 almas. O projeto está estabelecido em Gósen, em uma das melhores partes produtivas do Egito. Quando os patriarcas passam, vem desenvolvimento coletivo. Observe que no projeto igreja, a linhagem é única. Abraão, o sangue de Abraão. Por isso que os escritores fazem questão de mensurar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É uma corrente sanguínea, é um único DNA, é um único sangue. Então vem despontar a ponto de crescer tanto que atrai a ira de determinado faraó, que agora diz: esse projeto é ameaçador. A igreja começa a ameaçar ali ao pecado e ao impuro. Então a igreja vai crescendo. Aí ele diz: tenho que eliminar, pois ela pode nos prejudicar, se aliando aos nossos inimigos. Então vamos maltratar, aumentando os impostos. Aumentar os impostos, cresceu mais. Ele determina, portanto, já que não resolveu, aumenta a carga de trabalho, tornando-os escravos. Então, sendo assim, os homens não vão ter tempo de ter relacionamento com as mulheres hebreias, e sendo assim, não vão procriar. Mas não tinha jeito, a igreja crescia. Então ele não pôde parar. Aí ele determina que as parteiras intervissem com ordem da maior autoridade, Faraó. Se nasceu um menino na casa de uma hebreia, mate-os. Meninas, deixem viver. Qual era o propósito? Se falta homem, as mulheres hebreias vão casar com os egípcios. E sendo assim,
ele para a corrente sanguínea de Abraão, porque agora vai ser mestiços e não hebreus originais. As mulheres hebreias não conseguem parar, crescia mais. Quer que vocês me desobedeceram? Não, rei. É que as mulheres hebreias são espertas e vigorosas. Quando a gente chega, o menino já tem nascido. Não parou. Daí ele faz um decreto nacional para não só as parteiras, mas todos os egípcios. E ele determina: todos os egípcios, se ver nasceu um menino na casa das hebreias, entrem, tomem e joguem no Nilo para morrer. Era uma ordem nacional. E assim era. Aí a Bíblia diz que a igreja agora está ameaçada na corrente sanguínea. Aí o que é que acontece? Aí vem Deus, Êxodo capítulo 2, da descendência de Levi. Tem um homem chamado Arão, e sua mulher Joquebede, também da descendência de Levi. E casam, tem 3 filhos, e o caçula é Moisés, que nasce no período do decreto. Então quando ela olha, aí Deus coloca beleza no olho dela, e ela diz: eu vou esconder, não vou deixar ele chorar, vou abafar o choro, ninguém vai saber. E de onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. De onde vem Isaac? De Abraão, o sangue puro. 3 meses não dá mais para ocultar um bebê. Então ela vai cumprir o decreto de Faraó, para ninguém desconfiar e não tomar a primazia. Ela diz: se a ordem é jogar no Nilo, vou jogá-lo. E se é projeto da igreja, deixa com Deus. Prepara um cesto e leva o menino, bota no Nilo. E como crente hebreia, ela chama Miriam e diz: filha, vai até onde puder e vê o que vai acontecer. Aí joga no Nilo. Aí, diferente dos outros bebês, Deus sopra o vento, e o vento vai conduzindo o cesto direto para o balneário da filha do rei Faraó. Ela vai tomar banho, não é acaso, vê algo diferente. É um cesto que o menino chora. Quando ela olha, se apaixona. Que menino lindo. Papai mandou matar, mas não vou matar não. Aí Miriam chega, diz: já que a senhora não vai matar, eu conheço uma mulher que está lactante, está com o peito cheio de leite. A senhora quer que eu chame ela para cuidar dele para a senhora? Ela diz: vai, e diz a ela que ela vai cuidar dele até desmamar. E até desmamar eu vou pagar um salário para ele. Agora Faraó vai patrocinar a igreja. Faraó vai patrocinar o projeto igreja. E por este menino, a igreja vai deixar o Egito para a liberdade. Porque qual era o propósito de Deus? Isaías 41:19. Eu plantarei, Israel, a minha oliveira. Porque a oliveira verde, por conta da produtividade, nada da oliveira verdadeira se perde. Ela é cultivada, é plantada, é podada, para sempre produzir, independente do tempo. Aí Deus diz: eu vou plantar no deserto
a faia, a citra, a murta e outras árvores, conjuntamente a oliveira, porque 41:19 de Isaías, porque eu plantarei no deserto, e no meio vai plantar a oliveira, para que todas as nações vejam que foi a mão de Deus que fez. Deus estava dizendo: vou plantar Israel no Mediterrâneo, no meio da terra, para atrair todas as nações a mim, e todas as nações saibam que ela é produtiva e é minha, e fui eu que plantei. Aí ele vai tirar o povo do Egito com mão forte, liderada por Moisés. Então, a partir daqui, este era o único povo na face da terra que tinha direito aos privilégios e benefícios de Deus. A palavra privilégio no nosso vocabulário é um direito, é regalia dada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E neste caso, só Israel tinha direito às bênçãos de Deus, ninguém mais. Os benefícios é o que o privilégio produz, que é traduzido como graça. Ele traz favores que não se merece. Quem foi privilegiado é igual a graça. A gente não merece. Israel não merecia, mas Deus resolveu privilegiá-lo em meio a toda a terra. E agora ele vai conduzir o povo pelo deserto. E pasme, o povo não andou por fé, mas por vista. O povo via o que Deus fazia cara a cara e desobedecia. Não valorizou os privilégios que Deus lhe dava. Por isso que Isaías, o salmista, quando vai cantar louvores, Salmo 95, versículo 10, ele diz que por 40 anos, Deus usando ele no louvor. Isaías 95, ou melhor dizendo, Salmo 95, versículo 10. 40 anos estive desgostoso com esta geração. Ele desgastou-se, ficou desgostoso nos 40 anos do deserto, o povo vivendo por fé, mas mesmo desgostoso, não desistiu deles, porque havia uma aliança, havia uma promessa feita. E mesmo desgostoso, desgastado, não é desgostoso, mas está no contexto desgastado. Ele coloca o povo na terra prometida, como prometeu a Abraão: eu vou plantar no meio da terra. E agora na terra prometida, todas as nações já sabiam, porque quando eles vão cruzar o Jordão, que cruzam, e Josué manda os 2 espias para Jericó, perto do Jordão. Eu já tive o privilégio de, por algumas vezes, estar lá. Aí quando os espias chegam no prostíbulo de Raabe, ela já sabia quem era Deus. Sem ter o WhatsApp, sem ter Facebook, sem ter Instagram, sem ter mídia, ela já sabia a força da igreja. Por isso que ela diz: ninguém tem ânimo mais em Jericó e na região adjacente, desde o rei ao súdito, ninguém tem mais ânimo de vida. Qual é o motivo, Raabe? É porque todos sabem quem é o Deus de vocês, como ele abriu as águas do Mar Vermelho e fez vocês passar
passar a pé enxuto, como Ele guiou vocês em todo esse deserto, como Ele guerreou as suas guerras e derrotou os piores valentes do exército de Sion e de Og e os tornou em nada. Então aqui em Jericó todos sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Este é o Deus da igreja. Entram na terra prometida, respeitados. E a rebeldia vai vindo. Pede um rei, Deus lhe dá Saul. Não reconhece o privilégio, vivendo os benefícios de Deus que nenhuma outra nação tinha direito. Não valorizaram, mas Deus não desiste. Quando Saul foi tirado, Deus lhe deu Davi como rei. Saindo Davi, Deus deu Salomão. Agora a igreja vai ter um templo mais bonito do que esse. A cidade vai ter um muro. A cidade é respeitada. Os não crentes patrocinavam a construção, mandava navios de ouro lotado e de prata para construir o templo. Guerra contra eles, o povo de Deus ninguém queria, sabia que ia ser derrotado. O templo é inaugurado, o benefício da glória de Deus enche a casa. Deus desce e diz a Salomão, segundo as Crônicas 7:16, eu vou morar aqui. Coloca aí, segundo as Crônicas 7:16, 7:16, segundo as Crônicas, diz o texto que ele escolheu aquela casa para habitar nela perpetualmente, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora a igreja vai andar, Deus está morando dentro do templo, literalmente. Mas vão adorar mais o ouro do que a Deus. Aí o templo se corrompe. Isaías 65, versículo 2. Aí Deus diz que estendeu as mãos a um povo rebelde todo o tempo. Deus reclama. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom. Aí Deus vai lamentar. Isaías capítulo 5. Aí Deus diz, vem um cântico em forma de parábola. Deus diz, plantei uma vinha, cultivei, tratei, plantei sementes de uvas boas, coloquei uma cerca para proteger, coloquei torre, coloquei vigias. E eu plantei, cerquei, limpei a das pedras, plantou de excelentes sementes, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Então ele diz o que? A continuidade diz, ele vai num louvor mostrando pela boca de Isaías, versículo 3, por favor. Agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Ou seja, versículo 3, agora versículo 4, ele diz,
que mais se poderia fazer a minha vinha, que eu não tinha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Aí ele diz que o que vai fazer? Vai tirar a cerca. Por quê? Porque agora estão confiando nos vigias, nos sentinelas. Aí o salmista diz: se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Como confiaram nos sentinelas, não produziram uvas boas, mas azedas. Aí Deus disse: vou tirar a cerca, vou deixar elas ser pisadas, e o mato vai crescer. Aí vem o cativeiro, a igreja é derrubada, o muro da cidade é fendido, as brechas. Os pastores, sacerdotes são arrastados como escravos para a Babilônia, com coleira e corda na cintura, arrastados, chorando de vergonha e de aflições. As nações que eram acostumadas a ver a glória de Deus, agora via vergonha e gritavam: acabou, não tem mais igreja, nunca mais ressurgirão. São levados para a Babilônia. Agora não tem mais orquestra, agora não tem mais louvor de degrau, agora os salmos não são entoados, porque a morada de Deus, a igreja, foi destruída e a presença foi levada. 70 anos sem cultos. Os chacais, as raposas agora moram em Jerusalém e o mato cresce. No lugar de culto tinha mato, entulhos e cinzas. E a igreja escravizada na Babilônia, em sua maioria. Mas havia uma promessa, havia uma aliança. E na promessa de Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, ele me ungiu. E no versículo 7 ele diz: eu vou transformar a vergonha em honra duplicada. Vai haver um período de restauração literal e profética. 70 anos na Babilônia, sem culto, sem louvor. Aí acorda um dia, lembrando dos cultos, olhava para os instrumentos pendurados e não podiam cantar, porque a história da crença diz que eles não cantavam e nem oravam fora das fronteiras de Judá e Jerusalém. Agora estava a mais de 1000 quilômetros de distância na Babilônia. Então não podia adorar nem cantar. Aí depois de 70 anos perderam as esperanças e dizia: o Senhor nos sepultou, o Senhor esqueceu de nós. Aí amanhece um dia chorando, olhando para os instrumentos, e as lágrimas vieram nos olhos, lembrando do templo derrubado e dos dias dos cultos, e começaram a se arrepender do que fizeram. Quando se arrependeram, aí foram chorar na beira do rio da Babilônia, chorando em voz alta. Os soldados chegavam e diziam: cante agora um dos cânticos que vocês cantavam em Sião. Tem mais jeito não, acabou, agora é escravo. E ele dizia: a gente não pode cantar fora de Sião, não tem como cantar fora de Jerusalém. Aí um quebra o protocolo, o músico ou pega o protocolo, diz o salmista, e vai cantar o hino. Quando ele canta, os outros se chegam a ele. Quando os outros se chegam,
o barulho do louvor fora de Jerusalém quebra protocolo e chega a Deus. Aí Deus quebra o protocolo e rompe a fronteira e vai na Babilônia, na beira do rio, encontra Ezequiel e é de Ezequiel: vou te levar num lugar obscuro, joga ele no meio do vale cheio de ossos, profetiza e diz: este vale é a casa de Israel, é a casa de Israel, vai ter restauração, vai ter restauração. Ossos secos, escutai a voz do Senhor. A igreja não parou. Deus restaura e os traz de volta. Chegam em Jerusalém, o templo destruído, só entulhos, desanimaram. Aí Deus pega Ageu, até o sumo sacerdote Josué e os governadores, juntamente Josué com Zorobabel, tinham desistido. Aí Ageu diz: escute o que diz o Senhor, esforçai-vos, diga ao povo que tenham forças e recomecem, porque tem uma aliança, e por esta aliança eu não vou desistir de vocês. Eu vou fazer a terra estremecer, o propósito ainda está de pé. As nações ouvirão o que eu vou fazer e virão, porque meu é a prata e o ouro. Recomece, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Vai ter restauração. A igreja recomeça, mas continua sem valorizar os privilégios. Os persas foi quem autorizou voltar a ter adoração. Ciro. Os babilônios não deixavam, mas os reis persas abriram para eles adorar. Por isso que o último profeta do Velho Testamento, 430 anos antes de Cristo, profetizava Malaquias. Mais uma reclamação. O povo não valorizou o privilégio e nem os benefícios, a ponto que Deus usa, está na Bíblia. Estou falando agora no contexto atual, não, para alguém não entender mal. Estava acontecendo naquela época que este povo estava trazendo oferta melhor para os políticos do que para Deus. Eles traziam dinheiro e davam animais perfeitos ao governador, mas o sacrifício que era para Deus era animal cego e dinheiro rasgado, sem ser as primícias. Aí Deus diz que vai trazer o juízo, o último capítulo, primeiros versículos. Malaquias diz que vai haver um juízo. Malaquias capítulo 4, vem haver um juízo de uma forma tão terrível que não haverá e não deixará nem raiz nem ramo. Mas ele termina dizendo que não vai desistir do seu povo. Olha que amor, que graça. Ele diz: eu não vou desistir, eu vou enviar o meu mensageiro, e ele vai vir pregando o renovo e a restauração. E ele vem como um bezerro saltando, e como o sol da justiça, e debaixo das suas asas ele vai trazer salvação. Eu não vou desistir. Vem o período do silêncio. Aí os gregos dominam os persas, e o rei Filipe, grego macedônio, tinha uma intenção de helenizar o mundo inteiro, mas não conseguiu. 334 anos antes de Cristo, seu sucessor Alexandre Magno o Grande
invade e conquista a Ásia. E na Ásia está a Palestina, terra do povo de Deus, terra da geração da igreja. E agora a igreja, Israel, é dominado pelos gregos. Então Alexandre é poderoso e heleniza por contexto financeiro. O que é helenizar, o período helenista, é que Alexandre atrai para o mundo literal a arte, a filosofia e a religião. Todos tinham que seguir a Grécia. Então isto era o mundo todo em uma só visão. Mas ele morre cedo e divide o seu reinado com a morte entre os 4 generais, Seleuco, como outros, Cassano, e tanto mais 2 que a memória, Ptolomeu. Ou seja, e agora na Palestina quem vai mandar mais é Seleuco. Seleuco que dá início ao Império Seleucida. Agora a parte síria domina Israel. Quando Seleuco passa, vem o seu sucessor como dominante, chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era terrível. Então ele vai impor o período helenístico. Ele vai impor que toda a terra dominada por ele, inclusive os judeus, adorasse a Zeus, o deus da mitologia grega, o deus do Olimpo. Então ele vai impor, e para pegar peso ele faz um sacrilégio. Entra no templo dos judeus, levanta um altar e sacrifica uma porca em sacrifício a Zeus, e dá ordem: todos vão ter que adorar a Zeus. E o povo é povo e vão adorar a Zeus, até os judeus. É aqui que surge na história secular e também na Bíblia católica está essa história que aparece Matatias, e a história é verdadeira. Matatias que vem aí o período dos Macabeus. Matatias não aceita, com os seus 5 filhos se refugia nas montanhas, se forma um exército e vão lutar contra Antíoco Epifânio. Eles vencem, tira o altar da porca e a adoração a Zeus, porque dizia: esta prática vai acabar com a igreja, vai acabar com a adoração. Então eles conseguem retomar a Judéia. Depois vem Judas Macabeus, depois vem Jonatas Macabeu, conquistam a Galileia, e agora vem a paz e volta de novo. Mas 63 a 64 anos antes de Cristo, vem Roma através de Pompeu. Pompeu conquista aquela área em nome de Roma, e agora vai mandar é o romano, e os romanos vai comandar o contexto sacerdotal e o contexto político. Então por volta de 37 a.C., o Império Romano nomeia Herodes o grande rei da Judéia. Então Herodes vem abafando, Herodes vem construindo o porto marítimo, Cesareia Marítima. Eu tive lá e eu digo: meu Deus, como aquele homem teve essa ideia? Ou seja, expandiu o comércio pelas linhas marítimas, constrói a fortaleza de Massada. Você se assusta em ver que crânio terrível. Ele constrói agora o glamour. Ele, para agradar os judeus, constrói o templo, ou reconstrói o templo de Zorobabel. Coisa linda de saltar os olhos. Jerusalém tem muro de novo. Agora tem um templo mais glorioso do que o que Salomão construiu. Mas o pior é que a corrupção estava lá dentro. Tinha um templo glorioso, tinha algo maravilhoso, tinha morte de animais, tinha sacrifício, mas tinha corrupção. A palavra não era mais pregada. Então pode colocar beleza no templo, pode trazer oferta gorda, pode colocar gesso, pode colocar jogo de luz, mas se não tiver a palavra, não tem restauração. A corrupção entrou no templo e trouxe desgastes financeiros. Então diz o curador dos manuscritos do Mar Morto:
Adolf Hotman, que muitos grupos, inclusive saduceus e fariseus, deixaram Jerusalém em busca de uma vida melhor. Para onde? Deserto da Judeia, por conta do En-Gedi. O En-Gedi é um oásis no deserto, tem fonte de vida. E eles disseram: não aguentamos mais a corrupção, vamos para o deserto nos purificar e buscar vida melhor. E segundo a tradição cristã diz que no deserto da Judeia tem uma cidade chamada Ei-Querem, e era lá que morava Zacarias. E Zacarias era sacerdote. Mesmo com a corrupção, Deus não desistiu. O anjo Gabriel entra no templo. Veja que o negócio estava tão frio que quando Zacarias entrou para queimar incenso, vou parafrasear, deu 9 horas do dia e o culto, e ele não saiu, o pastor não saiu de lá de dentro, o sacerdote. Aí eles disseram: tem coisa diferente. Eles não viam mais isso, gente. O culto tinha hora para terminar, para acabar, nada de extraordinário. Entravam frios, saíam pior. Aí o anjo fala com Zacarias: Isabel vai ter um filho, e o nome dele vai ser João. Ele volta para Ei-Querem, para sua casa nas montanhas da Judeia. Isabel concebe. Quase 24 grupos migram para o deserto da Judeia. Falsos profetas, enganadores, ludibriando o povo, e o povo migra para o deserto da Judeia, procurando vida melhor, porque em Jerusalém a corrupção tomou. A igreja se corrompeu. 6 meses depois, o anjo Gabriel vai no povoado de Nazaré. Deus não vai desistir do seu povo. E diz: no teu ventre vai nascer um menino, e o nome dele vai ser Jesus. Ele será grande. Maria não quis acreditar. Guarde este episódio na sua mente. O anjo Gabriel diz a ela: Isabel, tua prima não é estéril? Estéril é 6 meses de gravidez. A corrupção vem. Aí Maria diz: vou visitar minha prima. Quando chega na cidade de Ei-Querem, nas montanhas da Judeia, nem entra. Do lado de fora, ela grita: Shalom, prima Isabel. Quando ela grita, a voz entra. Quando a voz entra, Isabel é cheia do Espírito, e o menino João se arrepia e se agita no ventre. 30 anos se passam. João completa 30 anos, Jesus completa 30. Por isso que Lucas no capítulo 3 ele diz que nos dias que Tibério César era imperador de Roma, Pôncio Pilato, governador da Judeia, como Herodes Antipas, governador da Galileia, seu irmão Filipe, governador de Traconite e Tureia e Lisânia de Abilene, as 4 regiões que faz fronteiras com a Judeia, tudo ali pertinho. Então aparece quem? Ele diz: veio a palavra no meio da corrupção, no deserto da Judeia. E agora João poderia pregar, porque tinha muito falso profeta, muitos enganadores, ganhando dinheiro nas custas do povo, pregando falsas mensagens. Agora João poderia pregar a mesma coisa, mas não, ele não prega promessa sem garantia, ele não prega treinamento como coach, ele prega: veio a palavra. E que palavra? Que já tinha sido pregada 700 anos atrás, Isaías pregou 400 anos atrás, Malaquias pregou, e agora ele aparece pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus.
Diga para quem está ao seu lado: não importa que seja a mesma mensagem, o que importa é que seja com graça e com unção. 700 anos, 400 anos sem ter a mensagem. Olha como é simples a mensagem de João, e dura. Arrependam-se, que o machado já foi posto à raiz das árvores, e as suas vestes, diferente das celebridades, pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. O original hebraico diz que ele comia. Hoje nós estamos chique demais. Coco bambu, fogão do chão, é o chão do fogão, não sei não, como é o nome do negócio. Só come churrascaria chique. Como nós progredimos. O livro diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. No original está escrito: o suficiente para sobreviver. Não procurou celebrismo. Aí gritava: o machado já está posto. E qual foi a última vez que o Antigo Testamento falava de Elias? Do Jordão. Passou, desapareceu. Agora vestido como Elias. Aí a mensagem simples vai expandindo. E o povo dizia: Elias ressuscitou. E está pregando o fim do mundo. Está pregando o quê? O machado já está posto à raiz da árvore. Pregando a verdadeira mensagem: arrependimento, fim da corrupção. Olha que coisa linda. A mensagem chega e invade a Judéia e a Galileia. Quando invade a Judéia e as fronteiras da Galileia, Traconite, a Bíblia diz que as pessoas vinham de longe, impactado pela mensagem, e chegava a João, dizia: queremos se arrepender. O que a gente faz? Ele dizia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O povo se arrependia e ele batizava para arrependimento de pecado. O poder da mensagem bate no sistema público. Os cobradores de impostos procuraram ele, deixaram na folga a alfândega e vinha dizendo: pregador, o que é que a gente faz para não perder o céu? Não cobre mais do que está estipulado, satisfaçam com o que vocês têm. O poder da mensagem invade a segurança pública. Lucas diz que os soldados deixavam o emprego e iam correndo para o Jordão, gritando: pregador, e a gente? Ele dizia: não estoure que o povo não use instrução, se contente com o salário de vocês, e batizava. Aí chega nos escribas, que era para inspirar o povo, mas se trancaram, e fariseu. Aí eles vêm ver quem era João. Não vem para se arrepender, mas vem para olhar o batismo. Quando João vê ele, segundo Mateus capítulo 3, João começa a dar indireta, porque eles se vestiam como santos, se vestia como obreiro, mas não praticava nada. Aí quando João vê eles, que vieram só para curiar e desabrochar, aí João começa a gritar: raça de víbora, raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira que vem? A mensagem simples chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, segundo João capítulo 1, versículo 19, chega na elite, na convenção. Tem um pregador doido, está metendo o pau em todo mundo. Aí João diz que a convenção mandou gente grande, levita e sacerdote fariseus, para ir para o Jordão, para saber quem era esse cara. Aí João diz que quando chegaram, perguntaram e disseram: os de Jerusalém, a convenção mandou a gente aqui para saber quem é você. Você é o Messias? Sou não. Você é Elias? Também não. Você é profeta? Não. Quem é você? Sou uma voz que prega a verdade, conforme profetizou Isaías.
Ora, diz alguma coisa, quem é você? A gente precisa levar resposta para a convenção. Se tu não é o Messias, se tu não é Elias, se tu não é profeta, por que estás batizando? Aí João diz: eu só batizo com água, mas já está entre nós que eu não sou digno de lavar os seus pés. Ele é maior do que eu, e Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, Ele vai juntar o trigo e vai jogar a palha no fogo. Ele já está aqui. Aí João não tem medo e vai pregar contra o rei Herodes, aqui Antipas, porque ele era do meu e é do meu, descendente de Esaú, mesmo sendo gentil. Eles tinham que cumprir a lei de Moisés, e ele sendo do meu, ele quebrou os princípios da lei, e os convencionais não fizeram nada porque ele era grande. Ele casou com a mulher do irmão, que a lei dizia: não pode, você só pode casar com a mulher do seu irmão se ele morrer e não deixar filhos. E ela tinha filha e o irmão estava vivo. Ele casou e era normal. E outras coisas. Aí Lucas diz que João começou a dar indireta para ele. Você pensa que vai ficar aí todo o tempo? O homem que tem a pá já está aí. E ele vai separar o trigo e jogar a palha no fogo. Aí Herodes avalia a mensagem de: esse caba vai criar uma revolução. E como ele está dentro da minha jurisdição, beira do Jordão, eu vou prendê-lo nos presídios de segurança máxima. Manda prender João na fortaleza. Aí quando prende João, disseram: cadê aquele pregador doido? Está vendo o que dá a pregar a verdade? Não é melhor ser como os outros? Não tem mais palavra do pregador. O povo vinha e não tinha mais quem o batizasse. Aí Lucas diz que quando prendem João, se você olhar no mapa, eu já passei lá, a cidade de Naim, salvo engano, é a penúltima cidade que faz fronteira a Galiléia e a Judéia. Aí quando João prende, aí uma mulher viúva, morando em Naim, vem com um filho único morto. E quem vai entrando em Naim? O profeta anônimo. Aí quando Jesus vê o menino e a mulher chorando, para o enterro, ressuscita o menino, devolve a mãe, e a Bíblia diz que isso nunca ninguém tinha visto, e bombou, e o povo gritava: um profeta maior levantou-se entre nós. E isso se espalhou por toda a região. Chegou aos ouvidos, está escrito, dos discípulos de João. E os discípulos foram direto fazer uma visita ao prisioneiro. E chegaram lá, eu vou conjecturar, dizendo: João, a mensagem que tu pregou não morreu. O que é que está acontecendo? Apareceu um profeta maior do que tu. Tu só pregava, ele prega a mesma mensagem que tu pregou, mas ele dá vista aos cegos, ele cura os enfermos, ele ressuscita até quem morreu. Aí João diz: vão saber se ele é quem a gente espera ou a gente espera outro. Porque o deserto, gente, tem cheio de falsos enganadores e profetas. João usou a prudência. Aí quando os discípulos de João vão aonde Jesus estava pregando e pergunta: João, teu amigo, mandou perguntar se é o Senhor ou a gente espera outro. Aí a Bíblia diz que Jesus não responde. Chama os cegos, devolve a visão. Chama os doentes e cura.
e prega a mesma mensagem que João pregava, o evangelho verdadeiro, arrependimento. Aí volta para o discípulo e diz: volta e diga a João que os cegos recebem vista de volta, os doentes são curados, os endemoniados são livres, e eu prego a palavra do evangelho. Aí aqui eu quero me ater para concluir no nosso privilégio. Aí ele vira-se para a multidão quando os discípulos voltam e faz uma pergunta para a multidão. Vai testificar de João: o que é que vocês foram ver no deserto? Um homem agitado como a cana do Pantanal pelo vento, levado para um lado e para o outro? Não. Vocês foram ver no deserto um homem vestido igual a celebridades, com vestes finas? Não. O que é que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim. Eu digo mais que profeta, porque dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior que ele. Mas a verdade é que no reino de Deus, o menor é maior que ele. O que é esse reino de Deus? Por isso que João pregava: é chegado o reino de Deus. E Israel rejeitou. O reino de Deus é o período que nós entramos, é o período da igreja que vai receber a plenitude. Porque Jesus disse que os maior em todo o Antigo Testamento, se você tirar Adão e Eva, que foram criados, o restante passou pelo ventre, nasceram de mulher. Caim, Abel veio do ventre de Eva, e de lá para cá ninguém escapou. Todos, rei, sacerdote, Moisés, Josué, Davi, passaram pelo ventre. Mas nenhum deles receberam o que João recebeu. Lembra que eu falei que guardassem? Quando Maria visitou Isabel, que ela grita, e Isabel é cheia do Espírito Santo, e João se agita lá dentro. João é o único até ali, nascido de mulher, que recebeu uma parte do que Adão perdeu, que estava no ventre de Maria, a plenitude. Ninguém nascido de mulher sentiu o que João sentiu. Agora olha que coisa: se João só recebeu, só se agitou no ventre com a presença e fez o que fez, ele é o fim da lei dos profetas. Só com uma pequena parte, ainda estava no vento. De lá para cá, ele só viu o pombo descer, mas não sentiu. Mas só foi ali, e ele arrebentou, pregou, e multidões se arrependiam, invadiu toda a região, e até hoje a mensagem dele está vigente. Aí João diz, o evangelista: Jesus veio para os que eram seus, e os seus, aí vão fazer o quê? Se João Batista morreu, e quem está pregando, revolucionando a Judeia, Galileia, Itureia, Samaria, revolucionando Jerusalém, Jesus de Nazaré. Aí disseram: mata, vamos pará-lo. Já paramos um, vamos parar o outro. Mas só que eles não sabiam que como Israel rejeitou, como igreja, aí Paulo diz que Deus endureceu. Agora Deus diz: agora eu vou dar a plenitude a quem? Os zambujeiros. Já que a oliveira verdadeira, os ramos ou alguns se quebraram, eu vou usar o zambujeiro e vou enxertá-lo na raiz e na seiva da oliveira. Porque se você ler Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, o mesmo sangue. Para a gente entrar, tinha que ser inserido em nós o sangue de Abraão. O DNA de Abraão tinha que ser colocado no contexto espiritual nas nossas veias. Aí quando, por quê? O zambujeiro é uma oliveira brava, não produz, não é cultivado, não é podado, os frutos são pequenos, as folhas são muitas, ninguém cuida dele, porque nada dele presta.
não dá fruto. Só que a verdadeira oliveira, a igreja do Antigo Testamento, parou de dar fruto. Aí Deus vai colocar agora um enxerto. E o enxerto não é para produzir, é para reproduzir e multiplicar. Eu entendo porque a minha formação é agrícola. Ninguém inteligente pega uma árvore que não produz e vai enxertar na que parou de produzir. Por isso que a natureza disse: não vai dar certo. A natureza que rege todo o sistema disse: nunca ninguém fez isso. Aí Paulo, Romanos 11, 24, Paulo diz que nós, gentios, por isso que é aos romanos, porque se tu foste cortado do natural, zambujeiro, o da oliveira brava, e contra a própria natureza, ou seja, ninguém esperava isso, que nós fôssemos receber os privilégios, os benefícios que só Israel tinha direito. Mas para isso precisava o DNA de Abraão ser enxertado nós. Aí disseram: vamos pará-lo. E levam ele à cruz, sem saber que era projeto de Deus, que o sangue santo puro descido dele ia impenetrado na veia do zambujeiro, e o zambujeiro ia poder ser enxertado na oliveira. Aí matam ele, mas ele já tinha dito à igreja antes de ir: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, para ser minhas testemunhas. Eu vou, porque se eu não for, ele não vem. Terceiro dia, sepulcro. Terceiro dia, comemoração no inferno. Terceiro dia, comemoração. Mas o que é que acontece? Terceiro dia, no Deus, é Deus, ele entra no túmulo, corta a corda da morte, e Jesus ressuscitou, glorioso, vencedor. Sobe para o Pai. Chega diante do Pai, senta na direita do Pai e diz: Pai, eu prometi à minha igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Eu disse que o Senhor ia derramar o seu Espírito, a plenitude, o que Adão perdeu. E não é para ir e voltar. Pode olhar, até o fim do Velho Testamento, o Espírito vinha, usava alguém e voltava. Mas agora o pecado foi vencido. Aí ele disse: Pai, é para ele ir e ficar para sempre com ela. Lucas diz que a igreja estava amordaçada, trancada, não tinha como reproduzir, com medo da represária. Aí Lucas diz que de repente vem do céu e entra no cenáculo o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios. Cheio é plenitude, plenitude é totalidade. Todos transbordaram do Espírito Santo de Deus e falavam novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E ninguém segura mais, segura mais, segura mais. Agora diga para quem está ao seu lado: se João Batista só se arrepiou, só vibrou e fez o que fez, e foi o maior do Antigo Testamento, diga: imagina eu e você
transbordando, cheio até o tutano. Não ignore seu pular, não ignore seu correr. É que eu estou cheio da presença. Deixa eu adorar, eu estou cheio. Diga para quem está ao seu lado: está no sangue, está no sangue, está no sangue. Aí Paulo diz, escrevendo aos Romanos 8, para nós gentios, versículo 15 por diante. Ele diz, Romanos, o que é que ele diz? Leiamos, 1, 2, 3. Está abaixo, 1, 2, 3, convida. Versículo 16. Se somos filhos, versículo 17. Se somos filhos de Deus, 1, 2, 3. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, e co-herdeiro de Cristo. Olha para quem está ao teu lado, diga que você queira ou não, que você gosta ou não, sou escravo, mas não, agora eu sou filho, agora eu uso o privilégio, agora eu tenho o benefício da graça em meu favor, agora eu sou filho, não mais escravo. Aí ele escreve, Efésios capítulo 2, olha que coisa linda, versículo 11 por diante. Efésios de Hebraísmo, capítulo 2. Vamos lá, 1, 2, 3. E chamado em circuncisão Israel. Versículo 12. É Bíblia. Versículo 12, por favor. Que naquele tempo, separado dos benefícios de Israel, dos privilégios, das alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora é para você saltar do banco. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Por quê? Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação. Não há mais diferença entre judeu e gentil. O privilégio é nosso, o privilégio é nosso. O culto de vocês e derramando a minha glória e um avivamento tal. Receba a apoteose da minha glória, que eu derramo agora entre vocês. Assim diz o Senhor. Agora.
Deixa eu ouvir o barulho, deixa. Quem é cheio, quem é maior do que João no privilégio e no benefício? Quem é maior do que os judeus nos privilégios e no benefício? Deixa eu ouvir o teu grito de glória, deixa eu ouvir o teu grito de aleluia. Escravo não mais, agora é filho, eu sou filho de Deus, não sou mais escravo. Ora, se Deus não desistiu de Israel, como Paulo diz, com uma aliança de sangue, de novilho, e Paulo diz, não pense que ele rejeitou Israel, não, ele endureceu para vocês entrar. Você acha que ele vai desistir de nós? Que agora é o sangue de Jesus. Em 1953, quem imaginava que uma mulher, Adelina, no meio da poeira, Vitória não era isso, enfrentando rua de barro, chuva, sem microfone, sem fardamento, sem banda, uma mulher começou a falar desses privilégios e desses benefícios. Olha aí, ó. Olha para quem está ao teu lado e pergunta a ele: o que você veio ver nos 71 anos da Assembleia de Deus em Vitória? Pergunta a ele: o que você veio ver? Um engessado? Um engomadinho? Uma celebridade? Diga não. Eu vim ver alguém maior que João, alguém mais cheio que João, alguém mais privilegiado que todos do Antigo Testamento. Então, independente das brechas, independente da pancada, Deus ainda está disposto a te restaurar. Então, se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, olha para ela aí, como eu estou com meu amigo pastor Ivan. Olha para ele aí, me ajuda aqui, amigo. Olha para ele assim, frente a frente. Olha para mim, não olha para ele e diga: não estou nem aí. Como você chegou nos 71 anos da Assembleia de Deus, quero saber como você vai continuar. Diga: vou continuar cheio, sabendo que Deus não desiste de mim. Independente da pancada, independente das brechas, Ele ainda acredita em mim. Diga: me faz um favor, diz para quem pensava que eu ia desistir, para quem pensava que eu estava frio: vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo, eu vou sair cheio. Abraça Ele. Glória a Deus. 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 Aleluia. 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 Uemenebia xerecandará. Uimenabia candará vanébia. Aleluia. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra e quer aceitar a Cristo como um Salvador? Tem alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão e venha aqui à frente. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Oh, aleluia. Está soando aqui do meu lado: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, amanhã 8 horas aqui, para a celebração da Santa Ceia, será a ceia reunida. Amanhã 8 horas aqui no templo, oração e celebração. Pastor Joenilson Pires estará ministrando a palavra de Deus. E amanhã 19 horas, permitindo Deus, mais uma grande festa, o encerramento dessa grande festa, participação da orquestra, e o pastor Bento continuará conosco amanhã. E se hoje foi bom, amanhã será melhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós nesta noite. Muito obrigado pela palavra que foi ministrada, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado pelo privilégio de fazermos parte do Teu povo. Muito obrigado pelo privilégio de sermos escolhidos por Ti, Senhor. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre nossas vidas. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardando na Tua proteção. Pedimos em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Todos digam: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. ADVIC 2024, Igreja avivada e discipulada para o arrebatamento. Deus abençoe, meus irmãos, e até amanhã, em nome de Jesus.